Muito bem, hoje eu vou falar sobre determinismo e sobre molinismo. Primeiro começando aqui, tudo baseado na obra do Norman Geisler. Vou fazer alguns adendos aqui de coisas que eu concordo, coisas que eu discordo em relação às ideias dele. Mas ele já traça aqui, resumidamente, os dois assuntos, que é o que a gente precisa saber para entendê-los, e aí sim, a partir disso, refletir em cima dessas perspectivas. Determinismo, como já tinha desdobrado em outros vídeos, ele pode significar um monte de coisas. Mas aqui o Geisler ele vai simplificar a coisa em teísta e naturalista. Então a gente vai ver aqui. Ele diz: determinismo é a crença de que todos os eventos, inclusive escolhas humanas, são determinados ou causados por outro, certo? Então os defensores dessa visão acreditam que escolhas humanas são o resultado de causas antecedentes que, por sua vez, foram causadas por causas anteriores. Então o determinista admite causa, porque todo efeito tem uma causa. Isso é diferente do indeterminismo, que não aceita isso, aceita a aleatoriedade, certo? Então nós temos tipos de determinismo. É claro que aqui a gente pode definir três classes diferentes, que é do determinista, do autodeterminista e do indeterminista. Então tem o autodeterminista, que é diferente do indeterminista, como já mencionei antes em outras ocasiões. E nesse caso, a gente tem que repensar se isso significa autocausalidade, que não é a questão aqui, porque até o autodeterminista precisa ser causado, e essa causa obviamente vem da causa necessária, né? Quer dizer, a causa necessária que gera contingente, e essa causa necessária tem que ser Deus. Então, ó, tipos de determinismo existem vários, como eu falei, mas ele vai simplificar aqui. Tipos básicos: naturalista, teísta. Deterministas naturalistas incluem o psicólogo comportamental P.F. Skinner, em várias obras dele, além da liberdade e dignidade, além do behaviorismo e por aí vai. Ele era ateu. O Skinner escreveu que todo comportamento humano é determinado por fatores genéticos e comportamentais, e nessa teoria humanos são como um pincel nas mãos de um artista, apesar de sua opinião, da opinião dele, né, o artista ser uma mistura de manipulação societária e de acaso, né? Tem um elemento aí também do acaso, apesar de dele admitir o determinismo como havendo uma relação causal. O ser humano está à mercê dessas forças simplesmente como instrumento por meio do qual elas se expressam. A versão teísta dessa visão insiste, agora a visão teísta, né, que é o que nos interessa aqui, insiste em que Deus é a causa final que determina todas as ações humanas. Então você tem a escravidão da vontade, do Martinho Lutero, que era, né, que demonstrou-se nessa obra, por exemplo, ser determinista, e do grande teólogo Jonathan Edwards. Trabalha também esse conceito na obra A Liberdade da Vontade. Esses são exemplos de um determinismo teísta, e trata-se da visão defendida por todos os calvinistas mais ferrenhos, e aí a gente faz diferença entre calvinistas moderados e calvinistas rígidos. Os calvinistas moderados podem admitir uma relação compatível entre soberania de Deus e livre agência, tá? O que não implica, de maneira alguma, que sejam, vamos colocar assim, a favor, né, do conceito de livre-arbítrio, que significaria, dentro dessa ótica, uma liberdade absoluta. Mas aí a gente já está partindo do pressuposto que nenhum ser humano é livre absolutamente. Isso seria ridículo pensar, né? A gente já parte do pressuposto que isso não existe. Então chame de livre-arbítrio ou livre-agência. O livre-arbítrio, nesse caso, significaria uma liberdade limitada. Então a gente pode colocar também como livre-agência. Só uma questão também de linguagem aí, né? Argumentos a favor do determinismo. Argumento da possibilidade alternativa. Vejamos. Todo comportamento humano é não causado, autocausado ou causado por outra coisa. Mas o comportamento humano, ele não pode ser não causado, já que nada acontece sem uma causa. Além disso, ações humanas não podem ser autocausadas, pois nenhuma ação pode causar a si mesma. Para isso, aí ele fala que além disso, ações humanas não podem ser autocausadas, tal, tal. Para isso, teria que ser anterior a si mesma, o que é impossível. A única alternativa restante, então, é que todo comportamento humano é causado por algo externo a ele, certo? Mas aí é o comportamento humano que é causado externamente a ele? Bom, aqui me parece que o Geisler está apenas usando o argumento a favor do determinismo. O argumento da natureza da causalidade. O Edwards argumentou com base na natureza da causalidade. E ele raciocinou que, já que o princípio de causalidade, que é fundamental, e aí tem até um verbete aqui que o Geisler disseca de maneira até muito bem colocada, ele diz que exige que todas as ações sejam causadas. Então é irracional afirmar que coisas surgem sem uma causa, não faz sentido, né? Seria o mesmo que admitir o pensamento mágico, mas até o pensamento mágico teria que ser feito mediante truques que se utilizam, e esses truques têm uma causa, né? Bom, mas para Edwards, uma ação autocausada é impossível, já que a causa é anterior ao efeito, certo? E aí é um elemento puramente cronológico, não meramente lógico. E algo não pode ser anterior a si mesmo. Portanto, no final das contas, todas as ações são causadas pela primeira causa, que é Deus. E aí o Edward está concordando aqui
com a maioria dos calvinistas, só que ele está levando o argumento, as suas últimas consequências, dizendo há fatalismo aí. Não sei se ele usa o termo fatalismo, mas é a conclusão que a gente chega. Livre-arbítrio para Edwards é fazer o que se quer, mas Deus dá os desejos ou afeições que controlam a ação. Logo, todas as ações humanas são determinadas por ele, por Deus, né? Quer dizer, Deus dá os desejos ou afeições. Parece que o Edwards não sei ao certo, eu não, confesso que não li a obra dele, a obra clássica dele, mas podemos admitir talvez que ele não faça essa diferença de decisão e de desejo. Os homens têm os desejos e as afeições, eles que controlam a ação do homem, mas será que todo homem age somente pelos desejos e afeições? Ainda que nós possamos agir assim, de fato, em alguma ocasião, nem todas as ocasiões nós agimos assim, né? Eu posso decidir fazer algo que seja antagônico aos meus desejos e às minhas afeições. É possível, né? Enfim. Aí você tem esse argumento da soberania, né? Se Deus é soberano, então todas as ações devem ser determinadas por ele. Se Deus controla tudo, então ele deve ser a causa de tudo, senão não controlaria tudo. Ou ele controla tudo, ou ele não controla tudo. Tá? Ou você é determinista, ou você, e aí por consequência fatalista, embora o William Lane Craig faça uma diferença de determinismo e fatalismo, que a gente vai observar depois, ou então você é um teísta aberto. O teísmo aberto significa que Deus está construindo as coisas ainda. E é como se ele estivesse na imanência, né? Ele é total possibilidade, não necessidade. É uma coisa que não faz muito. Não tem uma relação direta com a Bíblia, que a Bíblia pegou é necessidade para Deus, não possibilidade. Bom, e aí o argumento da onisciência. Alguns deterministas argumentam com base na onisciência de Deus. Pois, se Deus sabe tudo, então tudo que ele sabe deve acontecer conforme sua vontade. Se não fosse assim, Deus estaria errado sobre o que soubesse. Mas a mente onisciente não pode estar errada sobre o que sabe. Certo? Alguns dizem, molinistas, a gente ainda vai ver o molinismo agora, daqui a pouco, mas molinistas alegam, efetivamente, que você tem que atribuir aí contingencialidade. Isso aí é problemático, cara. Porque se você está atribuindo contingencialidade a Deus, mas aí você fala, não, mas eu não estou negando a necessidade, porque aí você tem conhecimento natural, a gente vai ver daqui a pouco, repito, conhecimento natural, conhecimento médio e conhecimento livre. Do conhecimento natural há necessidade. Do conhecimento médio e livre, o que você tem é a atualização de Deus. Não há necessariamente esse aspecto absoluto. O Craig usa da lógica modal para prescrutar essas questões e chegar à conclusão de que há argumentos falaciosos aí de fatalistas, certo? Quando o fatalista diz que, ou conclui, né, que necessariamente aquilo deve acontecer porque Deus sabe, e aí tem toda a formação lógica, depois eu vou colocar aí a estrutura bonitinha aí no vídeo, o que você percebe é que existe um silogismo que foi formulado de maneira incorreta. Mas isso não implica que aquilo não seja real do ponto de vista ontológico, né? O que muita gente confunde, cara, é quando a gente fala de lógica, não necessariamente a lógica retribui a realidade, não necessariamente a lógica está falando da realidade, é só uma estrutura de raciocínio correto, ponto. Agora, não necessariamente ela é verdadeira, não necessariamente ela é falsa no aspecto ontológico, mas sim no aspecto argumentativo, poderíamos dizer dessa maneira assim, bem rasteiras. No entanto, é importante que seu argumento tenha uma adequação é, correta, certo? Na medida que você queira justificá-los. Então, é importante você tornar aquilo um argumento lógico e adequado. Ao passo que isso pode ser uma ponte para a realidade, mas ao mesmo tempo aquilo não necessariamente signifique a realidade mesma. Você poderia, por exemplo, dar um exemplo para vocês bem fácil de entender, que são o ad hoc, ou melhor dizendo, o ad hoc, né? A pronúncia certa é o ad hoc, de algumas teorias científicas. O Karl Popper chama isso de ad hoc porque as pessoas vão sofisticando a teoria, ao invés de reconhecer que a teoria tem problema, eles vão sofisticando mais e mais e mais, até se tornar uma monstruosidade que não gera progresso e dificulta as previsões que a ciência gostaria de fazer. Tá? Você tem isso com a teoria dos epiciclos, em vista de defender ao máximo a ideia de que a Terra é o centro. É a ideia do geocentrismo. Claro que ainda existem quem defenda isso, mas claro, de uma ótica sofisticada e moderna. Obviamente que, do ponto de vista de que o Sol é o centro do universo, como diria Copérnico, isso é um erro também, né? Mas isso abriu um leque para que a previsibilidade fosse maior no quesito da astronomia. Inclusive, desembocando lá em Newton, que vai reformular tudo isso de maneira mais adequada.
inclusive com poder, repito, de previsibilidade. Embora o mecanicismo tenha toda essa problemática que a gente já abordou anteriormente, certo? Então, assim, de fato, o que você tinha ali, na medida de defender a ideia, o ideal, né, de que a Terra é o centro do universo e que as coisas estão girando, e aí o maior erro é esse, né? Que as coisas estão girando ao redor do planeta Terra, que é um troço que, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, só se você admitisse que o planeta Terra é especial, mas por que cargas d'água, à luz do nosso conhecimento atual de astronomia, eu teria que admitir que o planeta Terra é um planeta especial? Quer dizer, é claro que de um ponto de vista ele é especial porque existe vida nele, certo? Porque ele tem condições especiais, isso é uma coisa. Mas não há especialidade no planeta Terra à luz da sua própria localização, certo? Ele, podemos até admitir que o planeta Terra, supondo extremidades do universo, vai saber como se pensa isso, mas que o planeta Terra esteja no centro do universo. Podemos até admitir isso, mas ainda assim, não sabemos se isso representa algo de especial com ele. Claro que à luz da teologia, sim. Tudo isso eu estou colocando porque é necessário a gente fazer essa distinção, né, daquilo que é ad hoc, que é a sofisticação de um argumento, mas que esse argumento acaba sendo um retrocesso. Quanto mais sofisticado o argumento, mais ele retrocede. E da realidade mesma, que é a necessidade de nós reconhecermos que há problemas e a partir daí repensarmos isso, certo? Nós voltemos aqui. Determinismo rígido e determinismo moderado. Vejamos a diferença. Os não deterministas, principalmente os autodeterministas, rejeitam as premissas dos argumentos deterministas. E é importante distinguir duas formas de determinismo, rígido e moderado, antes da gente fazer ou tentar fazer uma refutação ao determinismo. O determinismo rejeitado, aqui, portanto, seria o determinismo, obviamente, rígido. Então você pode ser, pelo que eu estou entendendo aqui, autodeterminista e, ao mesmo tempo, determinista no sentido moderado. Aí ele tem a tabela, determinismo rígido, a ação é causada por Deus, e moderado, a ação não é causada por Deus. Porque isso é a ação ali, é o exercício da liberdade. Pro rígido é causado por Deus, e pro determinismo moderado não é causado por Deus, mas pelo sujeito. Deus é a única causa, e isso pro rígido. Pro determinista moderado, Deus é a causa primária, a causa primeira. Edwards chegou a essa conclusão também. Seres humanos são a causa secundária. Então, o que está se admitindo aqui é causa primária e causa secundária. Agora, se a causa primária é primária, por que eu deveria supor que a causa secundária não tem nenhum vínculo com a causa primária? É um problema para o determinista moderado aqui. Bom, o livre-arbítrio humano total é eliminado do ponto de vista do determinista rígido. Do determinista moderado, ele dirá: o livre-arbítrio humano não aliás, melhor, né? O livre-arbítrio humano é compatível com a soberania divina. Me parece uma coisa do tipo, me perdoem os deterministas moderados ou autodeterministas, mas me parece uma coisa do tipo, fique sentado em pé. Senta em pé aí, por favor. Isso aí é uma observação que tem um professor na internet. Ele fala isso porque ele defende o molinismo, né? Eu achei muito engraçado, muito convincente nesse argumento. Bom, o determinista moderado às vezes é chamado compatibilista, já que é compatível com o livre-arbítrio, autodeterminismo. Apenas o determinismo rígido é incompatível com o livre-arbítrio ou a causalidade secundária do agente humano livre. Aí ele fala aqui da resposta ao argumento da possibilidade alternativa. Todo comportamento humano não causado, autocausado ou causado por outra coisa. Mas o comportamento humano pode ser autocausado, já que não há nada contraditório sobre uma ação autocausada. Bom, a resposta ao argumento da natureza da causalidade. Jonathan Edwards argumentou corretamente que todas as ações são causadas, mas isso não significa que Deus seja a causa de todas essas ações. Você admite a causalidade, mas você admitir que só há uma causa única para as coisas, parece-me realmente uma falácia. Mas quando se remete a Deus, aí eu não sei se é falácia, porque Deus é causa necessária. Aí eu já não sei. Deus é um ente metafísico, né? A gente não pode alocar isso à luz da falácia da causa única, que é uma falácia, obviamente, mas que trata com as coisas relativas à imanência, né? Bom, enfim. A ação autocausada não é impossível, já que a pessoa é anterior às suas ações. O eu é anterior às suas ações. Isso aqui dá ponto até para o existencialismo, se a gente for pensar, ou para o idealismo, quem sabe, né? Portanto, nem todas as ações precisam ser atribuídas à primeira causa, que é Deus. Algumas ações podem ser causadas por seres humanos a quem Deus deu liberdade moral. Livre-arbítrio não é, como Edwards afirma, fazer o que se quer, com Deus dando os desejos. Você faz o que você quer, mas quem dá os desejos é Deus, né? Mas é fazer o que se decide. É a diferença que eu tinha pontuado agora há pouco em relação ao Edwards. A diferença de fazer o que se quer e o que se deseja do que se decide. Kant faz essa diferença entre vontade e desejo, entre considerando imperativos categóricos e imperativos hipotéticos, né? Logo, não podemos concluir que todas as ações são determinadas por Deus.
Aí, resposta ao argumento da soberania. Não é preciso rejeitar o controle soberano de Deus sobre o universo para acreditar que o determinismo está errado. Pois Deus tem controle pela onisciência, assim como por seu poder causal. Como o próprio ponto revela, Deus pode controlar eventos ou desejar, segundo seu conhecimento onisciente, o que acontecerá pelo livre-arbítrio. Deus não precisa criar ou causar a escolha do homem, porque criar ou causar a escolha do homem faria um autômato. Né? Não tem como negar isso aqui, não tem como negar que isso desemboca no fatalismo. Porque se Deus causa o movimento das minhas mãos que eu estou achando que sou eu que faço agora, isso redunda, obviamente, de que eu sou apenas um boneco, né? Eu sou uma peça literária, eu não sou um ser ontológico, certo? Então, agora, se eu admito ontologia, realidade visceral, então eu posso admitir que sou um ente que causa a si mesmo o seu próprio exercício de liberdade, embora tenha recebido este poder de Deus. Bom, apenas ter a certeza de uma pessoa fará algo livremente. Apenas ter a certeza de que uma pessoa fará algo livremente é suficiente para Deus controlar o mundo. Aí eu já não sei. Obviamente que eu posso admitir isso na medida que Deus controle o mundo em termos de conhecimento ou de ciência. E isso como necessidade, não como contingencialidade, como dirá os manilistas. Mas, na medida que você atribui necessidade ao conhecimento que Molina chamará de conhecimento médio, então você tem um problema. Porque aqui me parece que não há como fugir daquilo que Deus sabe. Porque o que Deus sabe, ele também determina. Ou não? Deus só sabe porque sabe ou ele sabe porque ele determina? Ele sabe porque ele determina. Aí vou ter que concordar, virando o jogo, virando a mesa aqui, para o determinista rígido. E aí a gente você fica nesse ping-pong, né? Porque, como diz o William Lane Craig, eu concordo com ele nesse quesito, na realidade, eu tô vendo aqui a minha ação e eu tô sentindo isso e vibrando dessa maneira de acordo com aquilo que eu faço. Eu posso decidir de várias maneiras, eu não sou um asno de Bildan que age apenas pela razão. E diante de dois fatores racionais equivalentes, ele morre. Eu sou, na verdade, um ser humano que posso agir racionalmente ou não. Minhas decisões podem ser. Aliás, tem três esferas aqui, né? Não é só agir racionalmente ou agir irracionalmente. Posso agir não racionalmente, certo? Porque eu não posso confundir negações proposicionais com negações predicativas. Ou seja, respectivamente, aquilo que representa, poderia chamar de não racionalidade, com aquilo que representa irracionalidade. Negação predicativa é racionalidade. Negação proposicional é não racionalidade. Então, se o asno de Bildan está diante de dois blocos de feno que são equivalentes e ele está com fome, e ele tem que agir, que isso é uma anedota, né, com a ideia do próprio Bildan, não sei se estou pronunciando certo, que dizia que toda ação ela deve ser ou pode ser racional, um determinismo moral aí. E nesse caso, diante de razões equivalentes, suspenderia o juízo até receber uma luz quanto aquilo e tal. Bom, se eu suspendo o juízo diante, se eu for um asno e eu suspendo o meu juízo diante de dois blocos de feno, eu vou morrer de fome, certo? Porque são razões equivalentes. E aí a argumentação aqui é que eu não preciso agir arbitrariamente caso eu venha comer o bloco de feno. Eu não estou agindo arbitrariamente, porra. Eu estou, na verdade, agindo não racionalmente. Vou falar, bom, são razões equivalentes, então se eu suspender o meu juízo e não usar a razão, não implica que eu esteja sendo irracional. Implica que eu esteja simplesmente indo em direção a um dos blocos não racionalmente. Né? O que desmonta, de certo modo, aí, o paradoxo do asno. Agora, é que foi feito como uma anedota. Né? Agora, um detalhe importante é que também até concordo na perspectiva desse mesmo paradoxo, de que o homem não sempre, né, age de maneira racional. Que o homem não é um doutor Spock da vida, né, como poderia pretensamente pensar do ponto de vista teórico o Immanuel Kant, ao admitir, por exemplo, que seria inadequado para o homem mentir em ocasiões de eventuais paradoxos. Por exemplo, eu estou com um amigo meu conversando e de repente ele percebe que um de seus inimigos está vindo matá-lo. E você sabe, por ser amigo dele, de toda a história, de todo o contexto, que aquilo é uma morte injusta. Quer dizer, se o cara for matar ele, vai ser um assassinato. Aí o que você faz? Esconde seu amigo lá debaixo sei lá, atrás do sofá, debaixo da cama, em algum lugar. E quando esse cara vier matá-lo, você simplesmente diz que ele não está lá, certo? Isso seria uma mentira. Mas seria uma mentira com um intuito, com uma intenção de salvar uma vida. Vai perguntar isso pra Kant pra você ver. Não, tem que falar a verdade, porque é um imperativo categórico. Porra, não faz o menor sentido um troço desse, né? Quer dizer, é você confundir o ponto de vista meramente teórico e lógico com a necessidade ontológica do evento, né?
Tem que conteste isso, mas eu penso assim, não pretendo mudar não. Se for pra mentir, pra salvar uma vida, vamos lá, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos continuar aqui para não se confundir. O determinismo moderado às vezes é chamado compatibilismo, já que é compatível com o livre-arbítrio. E aí você tem, portanto, o autodeterminismo. Agora a resposta ao argumento da natureza da causalidade. O Edwards argumenta corretamente que todas as ações são causadas, mas isso não significa que Deus seja a causa de todas as ações. Desculpa, eu já tinha lido essa parte aqui, vamos pular aqui. Então, algumas ações podem ser causadas por seres humanos, mas quem Deus deu liberdade moral e tal. Livre-arbítrio não é, como o Edwards afirma, fazer o que se quer, mas o que se decide. Inclusive, Hobbes pensava assim, né? Eu posso ter fome, e esse é o meu desejo, mas eu posso ficar sem comer se eu quiser. Então é o que eu decido, não o que eu necessariamente quero. E nem sempre fazemos o que desejamos, como é o caso em que o dever é colocado antes do desejo, vide imperativo categórico kantiano, por exemplo. Logo, não podemos concluir que todas as ações são determinadas por Deus. Supõe-se, né? Eu colocaria esse supõe-se no final aqui. Resposta ao argumento da soberania. Não é preciso rejeitar o controle soberano de Deus sobre o universo para acreditar que o determinismo está errado, pois Deus nem tem o controle da sua onisciência, assim como por seu poder causal. Como o próximo ponto revela, Deus pode controlar eventos ao desejar, segundo o seu conhecimento onisciente, o que acontecerá pelo livre-arbítrio. Deus não precisa criar ou causar a escolha do homem, apenas ter a certeza de que uma pessoa fará algo livremente é suficiente, né, para Deus controlar o mundo inteiro. Pois é, acho que eu já tinha lido essa parte também, né? Mas é bom sempre voltar para fixar o argumento. Resposta ao argumento da onisciência: é verdade que tudo que Deus sabe deve acontecer segundo sua vontade. E aí há necessidade, não contingencialidade. Senão Deus estaria errado quanto ao que se soubesse, pois a mente onisciente não pode estar errada sobre o que se sabe, mas aí o onista argumentará que Deus pode atualizar. Mas o que significa esse atualizar? Que fica a questão aí, né? Se escreve atualizar com aspas, mas e que diabo significa atualizar? São momentos lógicos, não são momentos cronológicos. Tá, mas e aí, cara? Né? Bom, resposta continua. Mas isso não significa que todos os eventos são determinados? E aí fica a pergunta, como não, cara? Como não? Deus poderia simplesmente determinar que fôssemos seres autodeterminantes no sentido moral. O fato de ele saber com certeza o que as criaturas livres farão com sua liberdade é suficiente para que o evento seja determinado, mas o fato de Deus não os forçar a escolher é suficiente para estabelecer que as ações livres humanas não são determinadas por outra pessoa. Deus determinou o fato da liberdade humana, mas as criaturas livres executam as ações livres humanas, ou seja, Deus determina o poder da escolha e as criaturas livres exercitam a escolha. Aí fica a pergunta, mas isso não é a mesma coisa que dizer fique sentado em pé? Estou problematizando, gente. Eu não estou alegando nada aqui. Estou problematizando para que vocês reflitam. Pontos fracos do determinismo. O determinismo é contraditório. Esse aqui é o título, né? Vamos ver como que vai sair aqui, guys. O determinismo insiste em que deterministas e não deterministas estão determinados a acreditar no que acreditam, mas os deterministas acreditam que os autodeterministas estão errados e devem mudar de opinião. Contudo, devem mudar. Implica que eles estão livres para mudar, o que é contrário ao determinismo. Pois é. Só que isso aqui também o determinista pode responder da seguinte forma, né? Estou determinado a fazer parte de um processo que fará que você que está supostamente determinado a crer no autodeterminismo ou no indeterminismo seja de fato determinista. Então, na medida que você se torna determinista, o que ocorreu é que não fui eu meramente que convenci, eu simplesmente fiz parte do processo de convencimento, certo? Quer dizer, se você não se convencer disso, você estava determinado mesmo a ser autodeterminista e estar errado. Mas isso não implica que eu não possa fazer parte de um processo que faça com que você então creia, certo? Da mesma forma da conversão, né? O fato de eu fazer parte de um processo que venha convertê-lo dos seus maus caminhos e voltar-se para a religião cristã, não implica em que você não voltaria sem que eu fizesse isso, pelo fato de eu ter te convencido, isso foi porque você foi de fato livre para se convencer. Eu simplesmente fiz parte de um processo, você também, e nesse processo todo você se converte ou não, caso você esteja determinado a isso ou não. Ai, ai. Aí você tem o determinismo e racionalidade. O C.S. Lewis argumentou que o determinismo naturalista e completo é irracional. Eu também eu concordo com o Lewis aqui, porque o mecanicismo, do ponto de vista de um determinista, é irracional, sim. Principalmente à luz da teoria da incerteza, né? Quer dizer, do Heisenberg. Quando você admite que uma partícula como o elétron, você não pode medi-la simultaneamente a sua velocidade e a sua posição, e nesse princípio de incerteza, você corrobora a ideia de que, por mais que você tente fazer previsões, aquilo nunca será efetivamente perfeito, porque nós não temos o controle desses eventos, parecendo que há uma certa aleatoriedade, mas aí no outro vídeo eu até mencionei, né, que pode haver uma causa oculta aí que nós não conhecemos, que era uma hipótese do Einstein, mas não saiu da hipótese, porque ainda a gente não conhece essa suposta causa, né? Esse fator oculto nós não conhecemos, e aí? Por que eu tenho que apelar para ele? Só um caráter hipotético mesmo.
Então, do ponto de vista mecanicista, à luz da perspectiva do princípio de incerteza de Heisenberg, o determinismo naturalista é irracional. Ponto. Porque determinismo naturalista não tem nada a ver, ou não precisa estar vinculado efetivamente com o determinismo teísta, né? Até porque o determinismo teísta tem um caráter mais fatalista do que o naturalista, o determinismo naturalista. Embora, como eu disse aqui, o Craig vai discordar. Bom, para o determinismo ser verdadeiro, seria necessário uma base racional para seu pensamento. Mas, se o determinismo é verdadeiro, não há base racional para o pensamento, já que tudo é determinado forças não racionais, por forças não racionais. Portanto, se o determinismo afirma ser verdadeiro, então deve ser falso. Desse ponto de vista. O determinismo destrói a responsabilidade humana. Aí é que é a grande questão que não quer calar aqui. Se Deus é a causa de todas as ações humanas, então seres humanos não são moralmente responsáveis. Ora bolas. É uma coisa óbvia. Inclusive, Deus acaba sendo autor do mal. Mas não é autor do mal no sentido de Isaías, que diz que Deus é autor do mal. Quando ele está falando ali de punições. Deus é autor do mal no sentido de que ele pune o malfeitor e que ele não deixará impune, porque ele é justo. Isso é uma coisa. Agora, Deus decretar tudo que existe implica em que ele é autor do mal em todas as suas facetas. E aí, como é que você sai dessa, calvinista? Você só admite e apela para a doutrina ignorância, né? Aí é fácil até eu. Bom, se Deus é a causa de todas as ações humanas, então os seres humanos não são moralmente responsáveis. A pessoa só é responsável por uma escolha que houve, se houve livre-arbítrio para fazer ou deixar de fazer. Toda responsabilidade implica a habilidade de responder ou por si mesmo ou pela graça de Deus. Dever implica poder. Mas se Deus causou a ação, então não podemos evitá-lo. Logo, não somos responsáveis. É uma conclusão óbvia. Você vê que eu estou colocando os problemas do calvinista, do calvinismo, os problemas do arminianismo e os problemas do molinismo, que são as vertentes que têm sido mais divulgadas no momento, mas são velhas, tá? O Molina é lá do, vou colocar daqui a pouco, ele é lá do século XVI também, assim como Martin Lutero e Calvino. E do ponto de vista de Armínio também é bem antigo. Bom, o determinismo anula o elogio e a culpa, ou seja, o louvor, né, pelas ações ou a culpa. Da mesma forma, se Deus causa todas as ações humanas, não faz sentido louvar os seres humanos para fazerem o bem, nem culpá-los para fazerem o mal. Pois se os corajosos não tivessem outra escolha além de demonstrar coragem, por que cargas d'água hora bola recompensaria esse sujeito? Bom, eu poderia recompensar se eu estivesse determinado a recompensar. E essa recompensa não estaria vinculada ao ato livre dele, porque ele também não foi livre. Se os maus não tivessem escolha além de cometer seus crimes, por que puni-los? Recompensas e castigos por comportamento moral só fazem sentido se as ações não forem causadas por outro. Determinismo leva ao fatalismo. Se tudo é determinado, apesar que a gente pode fazer diferença, como eu repito aqui, de determinismo e fatalismo, mas se tudo é determinado, porque parece que no determinismo tem causa e efeito, e no fatalismo você tem um dever ser. E um dever ser é necessidade, certo? E no fatalismo é uma descritividade no sentido, no determinismo, aliás, é uma descritividade no sentido de dizer que as coisas estão acontecendo por sucessões e por causas, e que isso não necessariamente implica que haja uma única causa. Mas se tudo é determinado, além do nosso controle, por que fazer o bem e evitar o mal? Na verdade, se o determinismo estiver correto, o mal é inevitável. O determinismo destrói a própria motivação de fazer o bem e esquivar-se do mal. O determinismo não é bíblico. Os oponentes do teísmo, meu Deus, os oponentes teístas do determinismo oferecem várias objeções a partir das escrituras. Definir livre-arbítrio como fazer o que se quer é contrário à realidade, pois as pessoas nem sempre fazem o que quer. E aí aquele debate do conceito conotativo e denotativo, né? Que você vê livre-arbítrio como liberdade absoluta. Pelo amor de Deus, quem é que vê livre-arbítrio como verdade absoluta, como liberdade absoluta? Ninguém. Ninguém sem consciência, até onde eu sei. Tá. Vamos lá, onde que eu estava aqui, tal. Se Deus deve conceder o desejo antes de a pessoa poder executar uma ação, então Deus deve ter dado a Lúcifer o desejo de se rebelar contra ele, né? Apesar que o termo Lúcifer aqui não é muito adequado, não é tudo bem. Mas isso é impossível, pois nesse caso Deus daria um desejo contra Deus. Deus estaria contra si mesmo, que é impossível. Então deterministas teístas como Edwards têm uma visão falha e mecanicista da personalidade humana. Ele equipara o livre-arbítrio humano a balanças que precisam de mais precisão de fora para pender. Seres humanos, entretanto, não são máquinas, não são autômatos, são pessoas feitas à imagem de Deus para governar o mundo, que possuem intelecto, vontade, etc. e tal. Por isso que são a imagem de Deus, né? Afinal de contas. Não é a imagem de Deus no sentido corpóreo, é a imagem de Deus no sentido de terem faculdades semelhantes para governar. Edwards pressupõe equivocadamente que autodeterminismo é contrário à soberania de Deus, pois Deus poderia ter predeterminado. E veja que autodeterminismo, como eu coloquei no outro vídeo, é da tradição filosófica, né? Não é só isso, não é nada. Pois Deus poderia ter predeterminado as coisas de acordo com o livre-arbítrio, não em contradição a ele.
Opa, vejamos esse ponto aqui, ó. Edwards pressupõe, equivocadamente, que ao determinismo contraditório soberano, beleza. Pois Deus poderia ter predeterminado as coisas de acordo com o livre-arbítrio, não em contradição a ele. Esse é o argumento que eu defendo, né? Se vocês não sabem, eu também tenho um argumento que defende, o que tenta, na verdade, explicar a aporia. Depois eu falo isso, como que eu penso isso daqui. Até a Confissão de Fé de Westminster, que é calvinista, declara, posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência. Deus ordena que elas sucedam, necessária, livre e contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Perfect. Bom, isso aqui é o que ele tinha a dizer a respeito do determinismo. E aí fica a questão, mas como ele pensa? Do ponto de vista molinista. Vamos ver aqui então, rapidinho, para acabar e ficar tudo legal. Porque aí eu quero deixar um pouco mais completo esse áudio, acaba demorando demais, o pessoal não vê, fica chato, mas fazer o que, né? Paciência. Sobre molinismo, né? Tô no molismo aqui, tá errado, peraí. Aqui, molinismo. O molinismo é uma doutrina da relação entre a graça de Deus e o livre-arbítrio humano, originada pelo jesuíta espanhol Luís de Molina. Esse sujeito nasceu em 1535, morreu em 1600. Fazia parte da celeuma que existia à época, né? Da Reforma Protestante, toda aquela ebulição, né, de discussões, um caldeirão efervescente de discussões teológicas ali, era inevitável. Você já tinha compreensões a respeito, né, de perspectivas pré-deterministas, no sentido de pré-determinação, ou de daquilo que a gente poderia chamar de providência divina, né, ou soberania divina, melhor dizendo, os decretos de Deus. Inclusive tem gente que evita usar o termo providência divina e evita até mesmo usar a ideia de permissão divina. Mas tanto o termo permissão como o termo providência você pode também encontrar na Bíblia, né? Então é bom a gente tomar cuidado com esses exageros linguísticos, porque eu posso usar a coisa do ponto de vista meramente conotativo, né? Sem desconsiderar o elemento do decreto e da soberania divina. Mas enfim, existia todo um grande debate ali à época, certo? Das pessoas que foram predestinadas a serem salvas. Exposição do molinismo. Segundo o molinismo, Deus tem três tipos de conhecimento: conhecimento natural, médio e livre. Na obra O Único Deus Sábio, de William Lane Craig, que é essa obra que eu li recentemente, ele faz uma defesa até arrasadora, porém tem uma fraqueza ali, que depois foi muito abordada pelos críticos. Mas ele faz uma grande defesa do ponto de vista de contingencialidade, quanto a liberdade libertária, ou seja, a liberdade do homem em relação à necessidade dos decretos de Deus. Ele admite, porque o molinismo é isso, ele admite os decretos de Deus, mas com base em sabedoria, né? Quer dizer, não são decretos arbitrários. Decreto, é soberano, mas ao mesmo tempo não é arbitrário, porque tem um critério ali que se avalia mediante a contingência das ações humanas, mas são contingenciais. E nesse ponto o Craig levanta a bola de vários argumentos que favorecem essa ideia e que são bem complexos porque se valem, como eu falei, de lógica do ponto de vista modal, quanto à necessidade e contingencialidade. E detalhe importante, tem um momento ali onde o Craig, para defender o seu argumento, ele diz que nós não devemos atribuir necessidade pela forma, não só pela forma do argumento, porque você pode formular o silogismo de uma maneira que ele não seja falacioso. Né? Você pode descrever o silogismo de uma maneira que ele não seja falacioso, tanto defendendo contingencialidade, quanto defendendo necessidade a respeito daquilo que Deus conhece do futuro. Só que, nesse momento que ele admite isso, e ele de fato admite, ele chega à conclusão de que não seria adequado pensar que só existisse um mundo possível na mente de Deus. Bom, mas ele pensa isso não à luz da lógica modal, ele pensa isso à luz do ponto de vista metafísico. Então ele ocultou essa parte. Não, eu não estou dizendo que foi intencional, tá? Mas ele meio que oculta isso simplesmente para dizer que o argumento dele se baseia em lógica totalmente. Mas não é totalmente, porque ali há, inevitavelmente, na medida que ele admite um argumento que seja adequado em termos descritivos, ele tem que concordar que é possível que, sim, haja necessidade, que ele só não crê nisso porque, do ponto de vista metafísico, ele acredita que Deus poderia, sim, fazer mundos possíveis diferentes deste. Simplesmente por isso. Mas vamos continuar, para gente entender, para vocês entenderem. Conhecimento natural, a diferença aqui entre conhecimento natural, livre e médio. Vamos colocar na ordem aqui, né? Essa ordem, repito, não é cronológica, é uma ordem lógica, porque em Deus tudo está simultâneo, como o próprio Craig cansa de enfatizar isso na obra. Lembrando que essa obra do Craig se baseia no molinismo, tá? Conhecimento natural é o conhecimento de Deus de todos os mundos possíveis. Esse conhecimento é essencial para Deus, tá? Ele conhece todos os mundos possíveis. Mas isso não implica mundos paralelos, pelo amor dos meus filhinhos. Ele não está falando aqui que existem mundos paralelos
Senão ele acreditaria na necessidade, né? Ele está dizendo que Deus conhece essencialmente os mundos possíveis e preocupa-se com o necessário e o possível. Então, Deus tem um mundo necessário aqui, certo? Mas ele conhece os mundos possíveis. Agora, o conhecimento médio, o que é? O conhecimento médio, ele é caracterizado pelos contrafactuais. Ou seja, contrafactual é aquilo que poderia ter acontecido, mas esse poderia não é uma coisa absurda, é factual. Quer dizer, eu estou aqui lendo um livro, eu poderia estar, e fazendo um áudio, né? Eu poderia estar correndo na rua, fazendo exercício, qualquer coisa, né? Nesse exato momento. Então, isso é um contrafactual. Poderia ter fazendo outra coisa, mas estou fazendo isso. Quer dizer, Deus conhece todos os contrafactuais daquilo que ainda se sucederá, no que corresponde ao conhecimento médio. Deus não pode saber os futuros atos livres. Só que e esse é a grande celeuma aqui, né? Pelo menos a argumentação do Geisler, como ele entendeu essa coisa, é essa. Deus não pode saber os futuros atos livres, assim como sabe as outras coisas. Deus sabe algumas coisas absolutamente, óbvio. Mas atos livres, futuros, são conhecidos, e aí em relação aos seres, né, as escolhas dos seres, apenas contingentemente. E essa é a defesa do Craig, se a gente ver na obra, na contingencialidade. Deus, a partir de uma compreensão muito profunda e inescrutável de toda a vontade livre na sua essência, intui ou intuiu o que cada um, segundo sua liberdade inata, faria se colocado nessa ou naquela condição. É importante entender que o molinismo também tem suas variantes. Dentro do próprio molinismo você tem pessoas que discordam de um ponto ou outro, tá? Então, óbvio, vocês têm que levar em consideração. Ao contrário do conhecimento natural, esse conhecimento médio ou intermediário é certa forma dependente do que criaturas livres decidem fazer. Deixa eu só voltar um pouquinho e falar do conhecimento livre, né? O conhecimento livre é o conhecimento que Deus tem deste mundo real, após um ato livre de sua vontade. Deus sabe essas coisas, mas tal conhecimento não é essencial a Deus. Mas ele sabe. Quer dizer, é, e aí também tá os decretos de Deus. Deus é que decide, Deus é o que decreta a linha temporal que ocorrerá, mas de acordo com a vontade dos sujeitos livres. Porque por isso que há a liberdade libertária e ao mesmo tempo soberania divina, segundo o molinismo. Bom, voltando aqui, a onisciência de Deus espera para ver o que uma criatura livre faz antes de se ou de selecionar aqueles que serão salvos. Como Deus é eterno, a sequência é apenas lógica, não cronológica. E aí fica uma baita de uma confusão isso aqui, né? Quer dizer, olha só como é que ele descreve. A onisciência de Deus espera, aí o espera está entre aspas. O que diabos isso significa? Aí depois ele diz, para ver o que uma criatura livre faz antes de selecionar aquilo, e o antes está entre aspas. Selecionar aqueles que serão salvos. Como Deus é eterno, a sequência é apenas lógica e não cronológica. Não é cronológica porque a coisa acontece simultaneamente na cabeça de Deus. Mas então por que Cargas d'Água fazer essa separação analítica? Se for para fazer essa separação puramente analítica, eu poderia simplesmente supor que Deus está agindo por hipótese, né? E não precisa esperar absolutamente a nada, né? Não tem essa de esperar, não tem essa de antes e depois para Deus, porra. Por que então usar esses termos é que eu não entendo, mas quem puder me explicar aí, fica à vontade. Argumentos a favor do conhecimento médio. Argumentos das três circunstâncias, vamos ver. Um argumento a favor do argumento médio, né, é que há três tipos de conhecimento em Deus, porque há três circunstâncias possíveis. Entre o meramente possível e o necessário, existe o conhecimento livre. Aí quando eu falei aqui do conhecimento natural, o conhecimento de Deus, de todos os mundos possíveis, conhecimento é essencial para Deus e preocupa com o necessário e o possível. Ou seja, o necessário aqui, cronologicamente, redunda no conhecimento livre. Tá? Mas isso ocorre simultaneamente, então fique claro isso. Como Deus conhece todas as circunstâncias futuras, conclui-se que deve conhecê-las na forma em que existem. Futuros atos livres são contingentes. Deus deve conhecer futuros atos livres por meio de um conhecimento intermediário que não é nem necessário nem meramente possível, mas é contingente, segundo a maneira que as criaturas livres escolherão. Aí você tem aqui um argumento da ordem do conhecimento. Logicamente, um evento deve ocorrer antes de poder ser verdadeiro. Né? Ele deve ser verdadeiro antes de Deus saber que é verdadeiro. Deus não pode considerá-lo verdadeiro antes que seja verdadeiro. Né? Logo, Deus deve esperar, do ponto de vista lógico, não cronológico, a ocorrência de atos livres antes de poder saber que são verdadeiros. O que o Craig fala, vou tentar lembrar aqui que eu não estou com anotação, mas o que o Craig fala é mais ou menos assim. Deus conhece cronologicamente antes um evento, Deus conhece um evento cronologicamente antes dele acontecer, certo? O que vai acontecer, Deus já sabe. Só que o que fulano fará ocorre logicamente antes desse conhecimento de Deus. Eu acho que, não sei se eu coloquei da maneira que ele mesmo fala, mas é mais ou menos isso, né? Quer dizer, se por um lado Deus conhece cronologicamente antes do evento acontecer, por outro lado, o sujeito
age antes, logicamente, dessa presciência divina. Só que isso desemboca num certo problema, que o pessoal crítico vai falar aqui, que é na ideia de que Deus precisou então fazer uma ilação para que as coisas acontecessem. Quer dizer, Deus teve que pensar o como ele poderia fazer. E se ele pensa isso, você simplesmente está negando a simultaneidade da coisa. Porque Deus é um ser necessário. Se ele é um ser necessário, ele sabe. Ele não precisa pensar para saber, ele já sabe. Então, se ele já sabe, ele não precisou fazer ilações, hipóteses, elucubrações a respeito do que poderia acontecer ou de como as pessoas agiriam. Ele simplesmente sabe e o faz. Tá? Então, parece que é uma mistura aqui de argumentos lógicos com argumentos ontológicos, e com argumentos antropomórficos. E aí confunde muito essa questão. Mas, enfim. Então, sabe, e a divisão analítica que é feita aqui por Molina é apenas uma tentativa de tentar entender o como ele sabe. E, nesse sentido, o Molina acaba utilizando alguns argumentos que são injustificáveis à luz do que realmente Deus é, né? Que é o ser que sabe, e por ser assim. E aí há o erro de Molina, a meu ver, não há contingencialidade sem necessidade. O argumento da natureza da verdade. A verdade corresponde à realidade. Deus não pode considerar nada verdadeiro, a não ser que já tenha ocorrido, né? Supõe-se assim o argumento, né? Deus só pode dizer que é uma coisa verdade se aquela coisa já aconteceu. Porque o futuro. Aí você tem a teoria B, melhor, né? A teoria A e a teoria B do tempo. A teoria A diz que o passado não existe mais e que o futuro ainda não existe. E a teoria B, a teoria A é essa, né? A teoria B diz que passado, presente e futuro são simultâneos. Até à luz da teoria da relatividade, você tem um aval de poder admitir uma coisa dessa, que, a meu ver, é uma monstruosidade de absurdidade. O próprio Craig olha para isso e compara com aquela conversa fiada lá do Zenão de Eleia, né? Que formulou um monte de paradoxo de argumento, de epiqueremas, para dizer que o movimento é uma ilusão. Mas o movimento está aqui, a gente existe. Então dizer que é uma ilusão é uma coisa totalmente ininteligível. E aí o Craig diz, bom, da mesma forma é ininteligível essa coisa de você dizer que existe um fatalismo quando você está escolhendo as coisas do mundo real e tal. E isso é um bom argumento, cara. É um bom argumento do Craig. Até concordo com ele que é um argumento bom. Mas é aquilo, né? À luz da admissão de um Deus onipotente, onisciente e onipresente, não tem como fugir, cara. Eu não consigo ver como é que ele consegue fugir do fatalismo se não aceitar o argumento metafísico de mundos possíveis e não do mundo necessário. Como é que você justifica o argumento metafísico? Você simplesmente escolhe. Você salta e escolhe. É esse que eu quero. Vamos lá. Continuando. Evitando o fatalismo. Olha como o Geisler tenta refutar ou evitar o fatalismo. Um quarto argumento é que o conhecimento médio é a única maneira de evitar o fatalismo. Não sei se é a única maneira, mas é uma boa maneira, isso eu não nego. O fatalismo teológico afirma que todas as coisas são necessariamente predeterminadas. E os calvinistas não gostam muito de usar o termo fatalismo, mas é o que é, né? O que não tem como dar outro nome para os bois. E aí eu estou falando do determinismo radical, rígido, que é o calvinismo radical e rígido, não do determinismo moderado, tá? Bom, o fatalismo teológico afirma que todas as coisas são necessariamente predeterminadas, inclusive a que chamamos atos livres. Aliás, esse fatalismo já existia lá na Grécia Antiga, é só você pegar os trageólogos gregos e você vai ler ali o destino. É um troço assim, eu sempre que eu leio tragédia grega, eu fico assim meio deprimido, né? Porque se existe esse fatalismo, brother, então o teatro grego é a grande representação da vida. A vida é um teatro, certo? Não tem como fugir disso. Agora, se a vida é um teatro, por que cargas d'água, eu que faço parte desse teatro, obviamente você também, estamos a questioná-lo? Será que a gente foi determinado a questionar a própria determinação? Que bagulho absurdo, cara. E aí entra o Craig dizendo, tá vendo como é inteligível? Vocês estão duvidando de mim? Eu tô falando que o bagulho é ininteligível, que esse fatalismo é um negócio, um troço que não tem sentido nenhum. Tá, mas aí, à luz da teologia, como é que eu fujo disso, meu caro Craig? Se não pelo salto da fé na metafísica. Bom, continuando, né? No entanto, se somos realmente livres, algumas coisas não aconteceram necessariamente, mas contingentemente, conforme escolhas livres. Porém, se alguns eventos são contingentes, o conhecimento de Deus sobre eles não pode ser necessário. Deus deve saber o que se decidirá livremente e que ocorrerá. Além disso, os molinistas veem grande benefício na sua doutrina para várias explicações relativas a dogmas bíblicos, né? A predestinação, a providência de Deus, o problema do mal, inferno. E de fato, se a gente for ver, né, nessas condicionais que existem, de se fizeres isso acontecerá aquilo, são ótimos argumentos se a gente partir do ponto de vista da contingencialidade do conhecimento médio de Deus. Aliás, aqui, Tomás de Aquino admitia, que Tomás de Aquino veio bem antes, tá? Lá do século XIII, Molina é do século XVI. Tá importante. Mas a ideia de conhecimento natural e conhecimento livre vem do tomismo, tá? Então é importante. O
O terceiro elemento, que é o conhecimento médio, foi o que Molina inseriu entre conhecimento natural e livre. Importante falar isso. Por isso que tomistas existem, tá? O molinismo também, embora seja um negócio troço católico lá. Bom, Deus deve saber o que se decidirá livremente ocorrerá e tal, tal. No momento lógico anterior à criação, Deus não tinha ideia de como muitos seriam salvos e muitos perdidos. Isso é o argumento molinista, por causa da questão da contingencialidade do conhecimento médio. Mas isso, eu não sei se são todos os molinistas que defendem, tá? Porque aqui ele até coloca uma ênfase, segundo um defensor do molinismo, se em relação à predestinação. Aí ele vai colocar aqui uma passagem do Craig que diz o seguinte, ó. O próprio ato de selecionar o mundo para ser criado é um tipo de predestinação. A pessoa neste mundo que Deus sabia que responderia, certamente responderá e será salva. É claro que se rejeitássemos sua graça, o conhecimento médio de Deus seria diferente. Quanto ao incrédulo, a única razão por que não foram predestinados é que rejeitaram livremente a graça de Deus. Só que isso à luz do molinismo. O custo de ter determinado número de eleitos é ter um número determinado que se perderá, certo? Deus ordenou as coisas providencialmente para que aqueles que estão perdidos de qualquer forma não escolhessem a Cristo. É porque Deus já conhece todos esses contrafactuais. Aí você tem o argumento bíblico a favor do molinismo. Argumentos bíblicos a favor do molinismo são baseados nas passagens de 1 Samuel 23, 6, 13, Mateus 11, 20, 24. Quer dizer, aquelas passagens onde Deus sabia que se, por exemplo, no caso aqui de Samuel, Davi permanecesse na cidade, Saul viria para matá-lo. Então, se fizerdes isso, acontecerá aquilo. Há uma condicional. Assim, se as respostas de Deus por meio da estola sacerdotal forem consideradas, simplesmente por essência, esse conhecimento terá sido falso. O que foi previsto não aconteceu. Apenas seriam verdadeiras as respostas que fossem consideradas algo certo de acontecer sob circunstâncias livremente escolhidas. Agora, pelo amor de Deus, meus caros, tomem nota disso. Não usem contrafactuais para defender argumentos do tipo profecia tal não se cumpriu porque o povo não agiu como se esperava que agisse. Porque se a profecia já está decretada, porque está escrita, né? E aí o profeta fala no nome de Deus, então ela tem que acontecer, certo? Eu falo isso à luz de outro debate, que é um debate entre dispensacionalistas e aliancistas. E tem muito calvinista que é aliancista e se esquece, né, desse ponto fundamental de que há profecias no Antigo Testamento que não se cumpriram ainda e que são específicas a Israel, o que dá base para que um calvinista facilmente seja também um dispensacionalista. Inclusive, tem quem seja, né? Se eu não me engano, não sei se ele é reverendo ou pastor, enfim, o Granconato, ele é calvinista, mas também é dispensacionalista. Que é aquela coisa de ser contra o amilenismo, né? Porque o amilenismo é um negócio mais ou menos assim, né? Cristo morreu, ressuscitou, começou o milênio ali mesmo. É uma ideia um tanto agostiniana até. Só que no final das contas, o que você tem é 2000 anos de pura perseguição ao povo judeu. Mas que raio de milênio é esse, cara? Que 2000, primeiro que não é 1000 anos, é 2000 anos. Mas vá lá, né? Vamos tomar isso como um caráter meramente simbólico, os 1000 anos. Embora simbolismo supostamente entenderia-se como sendo menos que 1000 anos, não mais. Mas se for mais também é simbolismo, dá pra encaixar ainda força na barra. Agora, você pensar que nesses 2000 anos, o que pareceu, não estou dizendo que o povo judeu é santinho e tal, não estou com essa defesa irrestrita ao povo judeu. Eles erraram também, muitas vezes. Mas vai lá, mano, isso tudo desembocou no século XX, no Holocausto Judeu. Pra você vir pra mim aqui no século XXI e falar que estamos vivendo no milênio. Puta que pariu, né? Não faz o menor sentido um troço desse. Mas vamos continuar que o tema não é este. Vamos ver. Argumentos bíblicos e tal, né? A gente já apontou alguns aqui. O que foi previsto não aconteceu, mas isso faz sentido. Aqui, apenas seriam verdadeiras as respostas que fossem consideradas algo certo de acontecer sobre circunstâncias livres escolhidas. Isso indicaria que Deus tem conhecimento contingente sobre elas. Em Mateus 11, Jesus afirma que as cidades antigas que menciona teriam se arrependido se tivessem, se há uma condicionante, certo? Visto os milagres de Jesus, mas isso faz sentido apenas se o conhecimento de Deus fosse contingente em relação ao que eles teriam feito. E aí esse é o argumento molinista. A contingencialidade, porque Jesus propôs uma condicional. Aí o que o Geisler vai falar, resumindo a questão aqui, é o seguinte. O molinismo supõe que Deus deve esperar para saber que as coisas são verdadeiras, só que esse esperar é um esperar lógico, sabe-se lá o que isso significa, mas Deus é eterno, e uma perspectiva eterna conhece coisas antes de ocorrerem no tempo. Ou seja, o esperar supõe irrestritamente que Deus está fazendo uma ilação, porque a gente não está admitindo o elemento cronológico, a gente está admitindo o elemento lógico. Mas, ora bola, se eu estou admitindo o elemento lógico, eu estou dizendo que Deus é contingente e não necessário. É uma coisa óbvia, cara. Porque ele está pensando logicamente para chegar a alguma conclusão.
Ué, mas por que Deus tem que pensar logicamente, caramba? Se ele já sabe, né? Deus conhece as coisas na eternidade, não no tempo. Todas as coisas preexistem na causa suprema, que é Deus. Então Deus sabe coisas nele mesmo desde a eternidade. Ele não precisa esperar para saber, certo? Ele já sabe, caramba. Aí é o ponto fraco do molinismo, né? A verdade é correspondente à realidade. Mas a realidade a qual o conhecimento de Deus corresponde é sua própria natureza, pela qual ele conhece eterna e necessariamente todas as coisas da forma que pré-existem nele. O conhecimento de Deus não é dependente de espera para que o efeito ocorra no tempo. O efeito pré-existe eminentemente na causa, logo Deus sabe todas as coisas que acontecerão perfeitamente nele mesmo antes que elas aconteçam no tempo. Então, será que o lógico veio antes da onisciência? Ou da presciência, melhor dizendo, do acontecimento? O lógico vem antes, como diz o Craig? Bom, se o lógico vem antes, então Deus está fazendo uma ilação. O conhecimento de Deus é contingente, dizem eles. Aí o Geisler responde: o conhecimento de Deus não é dependente da condição do objeto conhecido. Se o que Deus sabe é contingente, então ele deve sabê-lo contingentemente. Mas como Deus é um ser necessário, ele deve saber tudo de acordo com sua natureza necessariamente. Como Deus é eterno, todo o seu conhecimento é intuitivo, eterno e necessário. Como sua existência é independente e ele deve saber tudo de acordo com sua natureza independente, conclui-se que o conhecimento de Deus não é dependente de absolutamente nada, no quesito de uma temporalidade para se chegar a alguma argumentação ou alguma conclusão. Será que tem algum molinista que admite isso, que Deus não precisa concluir nada porque ele já sabe? Só que nesse saber inclui-se esse processo lógico que para nós é um processo, para ele não? Quem sabe, nesse caso, poderia ainda se salvar o argumento, mas na medida que o argumento fale de contingencialidade, aí eu já acho difícil, né? Sobre o fatalismo não é necessário. O molinista, o molinismo não é a única alternativa ao fatalismo, diz o Geisler. Deus pode ter conhecimento necessário de atos contingentes. Ele pode saber, com certeza, o que acontecerá livremente. Na verdade, ele sabe, né? Só porque ele tem certeza sobre um evento, não significa que este não acontecerá livremente. Isso é o Geisler que está falando, tá? Tá na conta dele. O mesmo evento ele pode ser necessário do ponto de vista de conhecimento de Deus e livre do ponto de vista da escolha humana. Se Deus é onisciente, então ele sabe tudo, inclusive o fato de que Judas trairia Cristo, né? Deus estaria errado sobre o que sabia, se Judas não tivesse traído, óbvio. Mas isso não significa que Judas foi coagido, pois Deus sabia certamente que Judas trairia Cristo livremente. Só que aí, Geisler, eu tô achando que você está usando do argumento arminiano, onde parece que o passado está determinando o futuro. Aliás, melhor, né? Desculpa. O futuro determinando o passado. Quer dizer, o futuro virou causalidade? O futuro não é efeito, meu Deus do céu. Tô achando um problemão aqui, hein? Mas enfim. Assim como notícias pré-gravadas de televisão referem-se a eventos que não podem ser mudados, mas foram livremente escolhidos, Deus, na sua onisciência, vê o futuro com a mesma certeza em que vê o passado. Então, a gente pode admitir a teoria B do tempo, que diz que passado, presente e futuro existem. Não existiram no caso do passado e não existirão no caso do futuro. Eles literalmente existem. E isso nos leva a vários absurdos. O negócio eu acho que não tem solução, velho. Por isso que eu falei no primeiro vídeo que isso aqui é uma aporia, né? O pessoal, a soberania de Deus, livre-arbítrio é uma grande aporia. Né? E aí eu falo aporia não é porque não tem como se explicar. É porque a gente chegou num limite onde não há como explicar. Se houver, beleza, né? Mas só Deus vai poder realmente tirar nossas dúvidas sobre isso. Vamos lá. Deus, na sua licença, vê o futuro com a mesma certeza que o passado. É possível usar a mesma solução para mistérios teológicos sem ser molinista. O conhecimento de Deus sobre o futuro pode ser necessário sem que nenhum evento seja forçado. Os mistérios da predestinação e da providência são mais bem explicados pela negação de qualquer contingência no conhecimento de Deus e a respeito deles, já que o fatalismo não resulta da negação do molinismo. Claro, ninguém está dizendo que você tem que depender do molinismo para negar o fatalismo, né? Só que tem que achar uma solução que seja eficiente. O fato de Deus saber o que as pessoas teriam feito sob condições diferentes não é incoerente com o fato de seu conhecimento ser necessário. Isso aqui é autodeterminismo, para quem não sabe. Ele apenas saberia, ou sabia necessariamente, o que teria, e aí o Geisler enfatiza isso, interessante. Deus sabia necessariamente o que teria acontecido se as pessoas tivessem feito escolhas diferentes. Isso implica que, do ponto de vista aqui do Geisler, Deus, ele sabe, e aí entra o conceito de sapiência, né? Que, inclusive, a minha teoria, né? Você formulou uma teoria, você é um gênio. Não, nem tanto.
Não façamos muitos elogios aqui, porque eu posso estar errado também, né? Mas o que eu penso sobre isso é o seguinte: Deus ele pode simplesmente, na verdade ele não pode, ele concebe isso, porque ele já sabe, na verdade ele já sabe o como criaturas livres agiriam se elas fossem livres. Simplesmente isso, cara. É uma possibilidade de a gente poder resolver o dilema. Deus sabe o como criaturas livres agiriam se elas fossem livres. E assim ele determina, pronto. Não precisa de contingencialidade nenhuma. Pode ser tudo completamente e rigidamente determinado e ao mesmo tempo aquilo fazer pressupor, em caráter hipotético, obviamente, uma liberdade que se manifesta deterministicamente, certo? E aí a experiência do homem como se fosse livre, embora determinado. É a minha hipótese, né? Eu acho que ela é muito convincente para mim, pelo menos. Pode ser. Pode jogar os seus defeitos aí que eu tô aceitando novas ideias, tá? Agora, para finalizar a avaliação, a gente termina o vídeo. Tomistas e calvinistas têm se oposto firmemente ao molinismo, julgando uma negação da independência e da graça de Deus. Segundo o tomismo, Deus é a realidade pura. Nele não há potência passiva. Potencial, desculpa, potencial passivo. Se Deus tivesse potencial, ele precisaria de uma causa. Como é a causa suprema de todas as coisas, Deus não tem potencial. Se o molinismo estiver correto, Deus é o recipiente passivo do conhecimento dos atos livres. O conhecimento médio de Deus é dependente de eventos que realmente ocorrem. O grande eu sou torna-se o eu posso ser. E isso aí é problemático demais. Porque implica uma passividade que Deus, como realidade pura, não pode ter, meu Deus. Cara, Deus cria a realidade. Acordem. Não tem como você dizer, isso aqui vai desembocar no texto aberto. Logo, o molinismo é contrário à natureza de Deus nesse ponto. Isso aqui é o Geisler que está falando, não sei se é algum molinista. Eu não li todos os escritos de comentaristas molinistas. O cara pode achar alguma outra solução aí. Tá? Estou aberto aqui a ouvir-os. Deus se torna um efeito. Outra afirmação, e aí é um problema, né? Outra afirmação da dificuldade é que ou o conhecimento de Deus é completamente causal, determinando todos os eventos e sendo assim necessário, ou é determinado por esses eventos. Se ele é determinado por esses eventos, é problemático. Porque eu estou pensando aqui agora à luz do meu argumento, né? Que eu estou dizendo que Deus sabe como criaturas livres agiriam. Então Deus está sendo condicionado pelo como criaturas livres agiriam, mas na verdade tudo é construto dele, né? E nesse ponto eu poderia simplesmente dizer que ele não é que é condicionado, é que ele sabe que deve fazer a coisa da maneira logicamente adequada ao ponto de atribuir culpabilidade, né? Quer dizer, se Deus atribui culpabilidade é porque culpabilidade existe. Se Deus atribui louvor a uma criatura é porque louvor ela merece, a mérito, certo? A culpa e mérito devem existir de fato, não podem ser apenas um simulacro, né? Então, ainda mantenho meu argumento de pé nesse ponto, né? Porque se for simulacro, aí, meu Deus, cara, aí não faz sentido nenhum mesmo. Por isso que o fatalismo é extremamente, assim, é um troço impossível de engolir, cara. Porque se você admite fatalismo, você está negando, né, a verdade ontológica do que significa culpa, ou lógica ontológica também, do que significa culpa e do que significa mérito. Como é que você pode condenar, então, alguém para o inferno? Pô. A graça eficaz é negada. Outro ponto complicado aqui. Outra objeção é que o molinismo nega a graça eficaz de Deus na salvação. Tudo que Deus quer acontece em nossa liberdade, sem que nossa liberdade seja transgredida. Ele deseja, com eficácia, nosso consentimento livre, e realmente consentimos de livre vontade. Somente dessa maneira a graça de Deus pode ser eficaz. Deus é o autor ativo da salvação. Como Aquino diz, se a intenção de Deus é que esse homem, cujo coração ele está movendo, venha a receber graça santificadora, então esse homem receberá graça infalivelmente, né? A intenção de Deus não pode falhar, e os salvos são infalivelmente salvos, diria Agostinho. Ao mesmo tempo que concordam com a natureza eficaz da graça, os tomistas se separam dos calvinistas extremos nessa questão. Para os tomistas, as criaturas livres retêm o poder de decidir não seguir a Deus quando Deus graciosamente e eficazmente os leva a escolher segundo a vontade pré-determinada. Mas se é pré-determinada, tem que acontecer, Geisler. Aí que eu acho que ele tá errado, cara. Se negócio foi determinado, velho, ele tá usando o termo pré-determinado, né? É diferente, aqui tem que considerar isso também. Mas se algo é determinado, onde é que a liberdade, ora bolas, vai ficar livre aí? Eu vou problematizar, bicho, até eu me convencer, porque senão não vale, né? Os calvinistas extremos ensinam que esse movimento do Espírito Santo no coração da pessoa que escolhe é irresistível, que a graça... eu deixei aqui nos links, né? As imagens, aliás, do vídeo.
Tem aí os 5 pontos calvinistas, 5 pontos arminianos, 5 pontos molinistas, embora os molinistas não concordem muito entre eles, os 5 pontos. E também existe calvinista que é confessional e calvinista que não é confessional. Então, tem uma gama de variações aí que é quase infindável, mas enfim. A graça irresistível é um dos pontos calvinistas, assim como a depravação total. Então, se a vontade de Deus, se é a vontade de Deus, essa pessoa responderá porque o Espírito Santo estimula o coração. Os thomistas insistem, porém, em que, ao invés de forçar o ato, ao invés de destruir, né, a pessoa praticamente, a liberdade o impulsiona, quer dizer, o impulso divino torna aquilo real. Quando a graça eficaz toca o livre-arbítrio, esse toque é virginal, dizem os thomistas. Ele não violenta, ele apenas enriquece. Isso é muito bonito e parece muito mais plausível do que o calvinismo, que é extremamente brutal, né? Desculpa, mas calvinismo, sendo rígido, é fatalista e é brutal. É um fato. Agora, só por isso ele não é verdadeiro? Não sei. Estou tentando investir na minha ideia aqui, tá? Na minha ideia. Que Deus determina de acordo daquilo que ele sabe como as criaturas livres fariam e agiriam. Deus sabe, não porque ele prevê o futuro. Embora ele saiba o futuro, ele sabe tudo, né? Deus sabe tudo simultaneamente. Ele não precisa fazer esquemas lógicos. E, portanto, a sapiência dele, obviamente, identifica como criaturas livres agiriam se fossem livres. Simples assim. Bom, mas isso não é essencial. Não o que eu estou falando, né? Mas o segmento do texto aqui. O Geisler diz do que ele disse antes, sobre tomismo. Mas isso não é essencial para a posição antimolinista. O conhecimento de Deus poderia ser determinante ou determinado do ato livre sem causá-lo. Essa doutrina foi defendida por Agostinho e por calvinistas moderados. Enfim. Bom, termino por aqui. Você vê que isso aqui é um grande saco de gato. Na verdade não, né? É um tema extremamente complexo. Reduzir ele ao máximo, mas eu tenho outros vídeos falando sobre determinismo e vou fazer muitos outros. Eu não vou parar com esse tema, porque apesar de ser um tema difícil, complicado, que pode levar algumas pessoas à loucura, de fato, tal, é um tema até legal de se pensar. Então, eu estou aberto a novas opiniões e é isso. Finalizo por aqui.